Henker que vive duas vezes. Capítulo 632. Tempo, 4. Fazendo uma nova encarnação para o sistema da torre, Yon-Woo não tinha ideia de como o Mar do Tempo estava planejando fazer isso. No entanto, se o que Leonard disse fosse verdade, não havia muitas opções disponíveis para substituir Alforone. Você sabe disso também? Parece que você também sabe sobre a verdadeira identidade de Alforone. Leonard ficou surpreso que um ser do mundo inferior que ainda estava desenvolvendo suas habilidades e poderes como Yon-Woo conheceria a verdadeira identidade de Alforone como uma encarnação do sistema da torre, que apenas alguns altos seres de nível superior sabiam. O próprio Leonard só descobriu essa informação depois de passar muito tempo no Mar do Tempo e reunir fragmentos de pistas. Leonard era conhecido como estrategista da espada, por um motivo. Em Artia, ele foi o estrategista político e o estrategista-chefe do regimento Fantasia. Foi por isso que o Mar do Tempo não o matou mesmo depois de descobrir sua duplicidade e apenas o puniu severamente. Leonard era muito útil. Você tem razão. Tem que ser uma combinação de doença do demônio celestial e ser um deus supremo ou criador. Essas são a chave. Yon-Woo ficou atordoado. Não tenho certeza se você sabe que o Mar do Tempo está segurando o Alforone há muito tempo. O rei marcial tentou superar o sistema e a rainha do verão preparou-se para ultrapassar o 77º andar, mas o Mar do Tempo sempre conspirou contra Alforone das sombras. Embora ninguém soubesse por quê, o Mar do Tempo impediu Alforone de entrar no mundo inferior, uma conquista que selou sua reputação. Claro, o Mar do Tempo apenas parou Alforone e não conseguiu eliminá-lo. Os olhos de Leonard se estreitaram. É por isso que os mentores do clã criaram essa nova abordagem. Um pensamento passou pela cabeça de Yon-Woo. O código-fonte do sistema tem alguma conexão com a doença do demônio celestial? Você já chegou a essa conclusão? Levei muito tempo para chegar a esse ponto. A qualidade das informações que consigo acessar é diferente da sua. Você é um apóstolo de um deus progenitor ou deus conceitual? O que? Se não, então como você pode acessar tais informações? Claro, Leonard ficou confuso com o conhecimento de Yon-Woo. Não importa o quanto Leonard tenha conseguido, ele era apenas um jogador. Era difícil para ele imaginar a jornada que Yon-Woo havia feito e as alturas que Yon-Woo havia alcançado. Se eu mencionar que sou o deus supremo do Olimpo, Leonard provavelmente vai espumar pela boca. Yon-Woo só estava interagindo com seres do mundo celestial recentemente, e a reação de Leonard foi revigorante. Mesmo que não houvesse razão para Yon-Woo satisfazer a curiosidade e as perguntas de Leonard. No entanto, não tenho certeza de todos os detalhes. Embora Leonard suspeitasse dos métodos que Yon-Woo usou para obter tantas informações sobre Alforone, Leonard não evitou a pergunta de Yon-Woo sobre o código-fonte. Ele disse discretamente com open speaking. A doença do demônio celestial é um código malicioso, como um vírus. O código malicioso devora o ser infectado e eventualmente destrói a sua existência. Porém, o código malicioso também contém uma parte do código-fonte do demônio celestial, que é o único ser que pode acessar o sistema. Yon-Woo analisou rapidamente o que Leonard lhe disse. O demônio celestial construiu a torre e criou o sistema da torre, o que significava que ele poderia acessar o sistema da torre. Se a doença contivesse parte dos dados do demônio celestial, isso significava que os infectados poderiam acessar o sistema até certo ponto. A doença do demônio celestial permite que você se conecte ao código-fonte. Se alguém utilizar a doença do demônio celestial para criar outra encarnação, então poderá mudar a encarnação do sistema. É claro que, embora isto fosse viável em teoria, era outra questão na realidade. Não há como o demônio celestial permitir que alguém acesse o sistema da torre tão facilmente. No entanto, o Mar do Tempo estava disposto a apostar. Além disso, os deuses supremos que receberam a proposta do Mar do Tempo não tinham nada a perder. Se eles ficassem sentados e não fizessem nada, perderiam lentamente sua divindade. Era melhor tentar ser o próximo Alforone. Se conseguissem isso, seriam capazes de controlar o sistema restritivo que tanto odiavam e governar a torre, alcançando essencialmente o nível de poder do imperador. Qual é o objetivo desta reunião? Mesmo que possamos obter acesso ao sistema da torre através da doença do demônio celestial, extrair o código-fonte é uma questão totalmente diferente. Você sabe como eles planejam fazer isso? Não. Leonard pareceu relaxar agora que possuía algumas informações que Yon-Woo não possuía. Nenhum ser comum tem a capacidade de extrair ou modificar o código-fonte, e existem várias medidas de segurança em todo o sistema que devem ser superadas. Leonard continuou com uma voz mais profunda. Os Altos Guardiões. Os olhos de Yon-Woo brilharam ao entender o que Leonard estava insinuando. Os 12 Zodíacos. Isso mesmo. Leonard estava se referindo aos 12 Altos Guardiões, incluindo Ivolk, o rato. Eram as medidas de segurança do sistema. Outro pensamento apareceu na mente de Yon-Woo. E aqueles eventos que aconteceram no Mar Demoníaco? O coelho, Laplace, não só recebeu o poder de um deus do outro mundo, mas também despertou para se tornar um jogador. Além disso, o porco Lupe morreu e a ovelha Tarnek sofreu ferimentos graves. E se tudo isso fosse apenas para quebrar as medidas de segurança do sistema? Um arrepio percorreu a espinha de Yon-Woo. A razão para as 12 posições foi provavelmente para evitar que um indivíduo acessasse todo o código-fonte. No entanto, isso não é infalível. Se qualquer um dos 12 consolidasse o poder,
esse ser exerceria o controle sobre o sistema da torre. Os zodíacos lutaram entre si? Isso mesmo, um deles deu as mãos ao Mar do Tempo e iniciou uma rebelião. Yon-Woo agora entendia as ações de Laplace. A rebelião foi bem sucedida. Não tenho certeza de quantos ficaram feridos ou morreram, mas sei que o Mar do Tempo assumiu o controle do Bureau Central. Então, essa reunião aqui. Leonard respirou fundo antes de terminar. É uma reunião para discutir como reunir forças e prender o Supremo Guardião que escapou. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Um alto guardião ainda estava vivo? Preciso trazê-lo para o meu lado. Com base no progresso dos eventos, o Mar do Tempo logo seria capaz de modificar o sistema da torre. O Mar do Tempo teve que ser interrompido a todo custo. Mesmo depois de compreender a espada Yin, ainda não há garantia de que posso desafiar Alforone. Mas se o Mar do Tempo for bem sucedido, droga, não quero nem pensar nisso. Yon-Woo começou a ficar impaciente. No entanto, ele sabia que precisava manter a calma em momentos como este. O Mar do Tempo já havia feito seu movimento e agora era a vez de Yon-Woo virar tudo. Se ele agisse com muita pressa, só atrairia suspeitas do Mar do Tempo. Yon-Woo sentiu que primeiro precisava descobrir as intenções de Leonard. O que você estava planejando fazer sobre esta situação? Um tom de amargura pôde ser ouvido na voz profunda de Leonard. Observe e espere. O que? Mesmo sendo um prisioneiro, não deveria ainda tentar descobrir o que eles estão fazendo? A única razão pela qual sei tanto é que constantemente tentei me aprofundar nos planos deles, na esperança de encontrar uma fraqueza. Leonard mordeu os lábios antes de fazer uma expressão zombeteira, mas não conseguia encontrar nenhum ponto fraco. E mesmo se o fizesse, não seria capaz de explorá-lo. O sistema e o Alforone são como histórias de outro mundo para mim. Yon-Woo assentiu pesadamente. Mesmo que Leonard conseguisse compreender toda a situação com sua mente única e perspicaz, ele não seria capaz de fazer nada com suas descobertas. Devia ser frustrante não ter o poder de agir contra o Mar do Tempo. Fazer qualquer coisa seria suicídio. Do passado ao presente, Leonard nunca teve a capacidade de mudar nada. Ele estava sempre sendo usado, e seus fracassos contínuos provavelmente fizeram com que sua autoestima e confiança caíssem ao nível mais baixo. Quando Yon-Woo olhou para Leonard, ele sentiu total desamparo. Ei, Leonard. O que? Yon-Woo odiava ver Leonard tão deprimido. Se você soubesse que Jeong-Woo estava de volta, o que você faria? O que você quer dizer? Os olhos melancólicos de Leonard se arregalaram ligeiramente, suas pupilas tremendo enquanto ele se lembrava de seu precioso amigo, aquele que ele queria proteger. Jeong-Woo não está vivo, mas seu vestígio permanece. Ele pode expressar suas intenções. No entanto, estou procurando uma maneira de trazê-lo de volta à vida. E acho que estou perto de atingir esse objetivo. O que você quer dizer? Leonard pensou que Yon-Woo estava zombando dele e ainda se ressentiu por ele ter deixado Jeong-Woo para trás. No entanto, os olhos de Yon-Woo eram solenes. Se houver a possibilidade de trazer Jeong-Woo de volta, você se juntaria a mim? Leonard congelou, seu rosto tremendo. O que você está dizendo? Isso pode ser feito? Seus olhos tremiam mesmo que ele não soubesse como isso poderia ser possível. No entanto, ele queria acreditar e seus olhos deixavam claro o quanto ele queria. Em vez de responder imediatamente a Leonard, Yon-Woo ligou para alguém que os observava desde o início. Valdebiche, você está assistindo? Valdebiche? Leonard olhou para o local ao lado de Yon-Woo e viu algo surgir lentamente de sua sombra. Valdebiche apareceu. Seu rosto era uma mistura de emoções. Leonard havia perdido contato com Valdebiche há muito tempo. Valdebiche ficou mais alto e maior, mas Leonard percebeu que estava olhando para o verdadeiro Valdebiche quando seus olhos se encontraram. Vê você? Já faz um tempo, amigo. Yon-Woo descruzou os braços enquanto observava os dois se reunirem. Valdebiche poderá explicar com mais detalhes sobre Jeong-Woo. Você pode decidir se quer se juntar a nós ou não depois de ouvir a explicação dele. Yon-Woo deixou a área para que os dois pudessem aproveitar o reencontro. Quando você saiu? Agora mesmo. Por que você não me contou? De qualquer forma, o que você vai fazer com esses caras? Khan estalou a língua enquanto olhava em volta. Khan tinha sentimentos confusos em relação aos participantes, que estavam todos congelados no lugar. Ele fez tantos preparativos e passou por muitos problemas para chegar até aqui, e seus planos se tornaram inúteis em um instante. Não faz diferença. Foto. Yon-Woo estalou os dedos. Todos os afetados pela sua sombra recuperarão suas faculdades. Os participantes congelados começaram a se mover novamente. E aguardaremos o dia em que o mundo será engolido pelo medo e purificado. O orador no pódio continuou gritando seu discurso e os outros participantes continuaram a ouvir sem perceber nada. Yon-Woo estalou os dedos novamente e pausou o tempo. A Primavera da Morte foi ativada. Todos expostos à sua sombra foram pausados. Eles estão completamente inconscientes de qualquer coisa que aconteça com eles. Se necessário, também posso manipular suas memórias até certo ponto ou plantar uma sugestão em suas mentes. Eka, Khan soltou um suspiro exasperado. Que tipo de talento Yon-Woo adquiriu durante o treinamento para tornar isso possível? Khan esperava algumas mudanças, mas não esperava que fossem tão grandes e inspiradoras. Yon-Woo não deixou claro que os participantes já haviam se tornado subordinados de sua sombra e ele já havia colocado suas almas em sua coleção.
Eles estavam tecnicamente mortos e agora eram fantoches de Yong-woo, e ele planejava fazer bom uso deles. Eu preciso que eles continuem se misturando com o mar do tempo e descubram quem é o último alto guardião. Terei que roubar o guardião deles. A chave estava em acessar o sistema da torre. Bran deve ter visitado o 66º andar para descobrir todas essas informações. Jeong-woo também deve ter descoberto isso depois de seguir os passos de Bran. Era como se as peças de um quebra-cabeça estivessem finalmente se juntando. Talvez Bran e seu irmão estivessem perto do último supremo guardião. Mesmo que não estivessem, Yong-woo tinha certeza de que encontraria uma pista sobre o paradeiro deles se utilizasse as almas sob seu controle. A chave é evitar os olhos deles. Como o mar do tempo possuía os olhos do médium psíquico, era possível que eles estivessem lendo cada movimento de Yong-woo. No entanto, o mar do tempo parecia estar focado em reunir os sobreviventes da rebelião, então não parecia que eles tinham notado Yong-woo. Naquele momento, Leonard terminou de conversar com Valdebiche e caminhou em direção a Yong-woo. Seus olhos estavam cheios de uma sensação de determinação. Você tomou sua decisão? Leonhard assentiu. Eu trabalharei junto com você. Por favor, permita-me espiar meu passado. Ótimo, vamos tratar você primeiro. Você não será de muita ajuda em sua condição atual. Existe uma maneira de me recuperar? Os olhos de Leonard se arregalaram de surpresa. Yong-woo sorriu. É fácil. Como? Você só precisa morrer e voltar à vida. Leonard recuou instintivamente, mas a mão de Yong-woo se moveu muito mais rapidamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.